Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Silveira, bióloga formada pela Unicamp, terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healing no Brasil. E no vídeo de hoje eu vou te falar um pouco mais qual é a causa emocional e biológica envolvida na doença celíaca, intolerância ao glúten. Você tem esse problema? Já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, porque eu trago aqui um vídeo novo todos os dias sobre saúde integral. Segundo a medicina tradicional, a doença celíaca, ela é uma reação imunológica à ingestão do glúten, né, que é uma proteína encontrada no trigo e em alguns cereais que causa danos ao intestino e dificulta a absorção de diversos nutrientes. Mas o que eu vou te passar aqui é uma outra visão, tá? Diferente da medicina tradicional. É a visão da medicina germânica, que tem um outro olhar sobre a doença celíaca. Então, a gente vai aqui mudar os paradigmas e vai ir por um outro caminho diferente da medicina tradicional. O Dr. Hammer, descobridor da nova medicina, ele revolucionou o olhar sobre a origem das doenças e comprovou que cada doença ela está relacionada a um conflito biológico. Dr. Hammer, ele comprovou, através de milhares de estudos de casos, que os pacientes que foram diagnosticados com a doença celíaca, eles tinham passado anteriormente por um grande conflito estressante e inesperado. O conflito observado relacionado à doença celíaca é o conflito indigesto, indicando que algo na vida da pessoa não está sendo fácil de absorver, de aceitar ou de digerir. Eu vou te dar alguns exemplos, tá, de possíveis causas mais genéricas que podem levar a esse quadro. Quando a pessoa não aceita ou não digere alguém, por exemplo, um membro da família, um chefe, quando não aceita uma situação desagradável no ambiente de trabalho, por exemplo, na escola, no relacionamento, ou alguma acusação, alguma crítica, alguma notícia impactante, difícil de receber ou de digerir. Mas o grande ponto aqui é que essas situações desagradáveis e indigestas, elas podem acontecer quando a pessoa ela está se alimentando, por exemplo, comendo um pão, em situações normais do dia a dia. E nesse caso, o alimento ele passa a ser associado ao trauma indigesto e ativa o programa biológico de sobrevivência do corpo. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Imagina uma situação em que vários colegas de trabalho eles se reuniram e estão tomando um lanche. E no momento em que o João ele está comendo pão, ele recebe uma ligação totalmente inesperada, dizendo que ele foi demitido. O João ele foi pego de surpresa e não conseguiu digerir essa situação. Isso foi indigesto para ele. O ponto aqui está no alimento que o João estava comendo no momento da notícia chocante, porque vai ser esse alimento que vai ficar conectado ao conflito biológico. Se tiver comendo um pão, por exemplo, o organismo ele vai associar o glúten com esse conflito indigesto. E na próxima vez que o João comer o pão, o corpo vai reagir, por exemplo, com uma dor no estômago, com uma diarreia. Mas a causa não é o pão ou o glúten, mas sim a sensação indigesta em si que iniciou esse programa biológico. Ficou claro para você? É exatamente isso que a gente vê com a doença celíaca, intolerância à lactose ou outras alergias alimentares. O alimento ele funciona como um gatilho desse conflito original. Ele fica associado ao trauma no seu cérebro inconsciente. É por isso que a gente vê tantos casos de pessoas que comeram glúten durante anos e nunca tiveram intolerância, mas que de repente, né, do nada, entre aspas, começam a ter. Porque na verdade depende da ativação desse programa biológico por causa de uma situação estressante vivida perante ao alimento em questão. E para tratar a doença celíaca, é preciso ir na causa, na raiz do problema, ou seja, identificar qual situação na vida da pessoa que a pessoa não conseguiu digerir. Então, não é o glúten que faz mal, mas sim a sensação indigesta que a pessoa sentiu da situação específica e que não conseguiu lidar naquele momento. Ou seja, o glúten não é a raiz do problema. Ele estava apenas lá na hora em que o choque aconteceu e foi associado ao conflito indigesto. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.